Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de física nós vamos conversar sobre mecanismos de transmissão e recepção de imagem e som. O que eu quero que a gente pense sobre isso? Olha lá o título, a gente está falando de imagem e som. Então, no nosso dia a dia, e talvez a gente nem se atente que nós estamos lidando com física aí, a gente utiliza vários aparelhos, ou vê na rua, que seja, vários aparelhos que trabalham com esse conceitinho aqui, ó, com essas duas palavras, imagem e som. Aposto que de imediato você vai pensar quem? Uma televisão, por exemplo. Ah, o celular também. Você vai lá assistir o seu videozinho, né? Enfim, então essa questão da imagem e som. Aí eu pergunto pra você, mas como é que será que isso funciona? Como é que chega isso pra você? Porque existe todo um processo lá atrás e por que algumas coisas chegam de um jeito, outras de outras, imagens melhores ou piores? São coisas que eu vou perguntar um pouquinho pra vocês, mas eu vou deixar aí uma dúvida, porque eu acho que a curiosidade faz a gente pesquisar e procurar ainda mais. Vou falar de alguns conceitos físicos. Não se assustem, talvez as palavras não sejam tão agradáveis assim, mas a gente vai pegando e entendendo junto o que elas significam. Primeira coisa, bora lá. Radiação eletromagnética. Opa, mas precisa disso tudo? Vamos ver o que ela significa? São então aqui, ó, classificadas de acordo com a frequência de onda. Parece que, não sei. Vamos com calma, vamos entender primeiro então alguns termos, porque a partir deles talvez vai ficando tudo mais claro para você. Vou começar falando que essa tal dessa onda é aquela do mar? Sinto muito, não é aquela do mar. Essa onda mais específica, ela é uma onda eletromagnética. Tá, como é que essa onda eletromagnética, como é que ela funciona, de onde ela surge? Ela é uma combinação de um campo magnético e um campo elétrico. Para isso, eu não vou entrar em detalhes sobre esses dois, então vai lá na videoaula e dá uma busca o que são esses campos, mas a ideia é, combinou as duas, a gente tem uma onda eletromagnética. Até o nome dessa ideia, ó, eletro e magnético. Então, uma coisa relacionada com eletricidade e um magnetismo. Tudo bem? Juntou as duas, a gente tem ondas eletromagnéticas. Onde a gente vê? Eu estou falando ver, mas percebe que não necessariamente a gente consegue ver toda essa onda eletromagnética. Ela vem, a gente pode pensar que lá do Sol tem várias ondas eletromagnéticas que vêm aqui para a Terra, inclusive elas favorecem aí a gente o quê? Dar aquela aquecida. Mas a onda eletromagnética, ela tem essa coisa chamada frequência. Opa, frequência. Eu acho que antes de eu falar de frequência, eu vou falar de uma outra coisa chamada período. Para isso, eu vou fazer aqui uma simulação de uma onda com vocês. Espera lá. Tô aqui usando essa coisa maravilhosa, uma corda. Exatamente. Vou simular uma onda para vocês entenderem. Vamos ver como é que tá minha coordenação motora também aqui. Quando eu falo de onda, você imagina o movimento aqui. Eu estou fazendo essa onda na vertical, mas você poderia ter feito na horizontal. Fica à vontade, faz o teste lá, pede pro amigo, pro vizinho, papagaio, cachorro, ajudar vocês. Tá lá. O que acontece quando eu estou fazendo esse movimento? Você consegue visualizar, de um jeito meio descoordenado, que existe uma onda aqui, não consegue? Se eu começo a fazer mais forte, o que está acontecendo com essa onda? Ela está mudando. E aí a gente vai falar primeiro, então, de uma coisa chamada período. Vou fazer um desenho aqui. Pode ser que não fique tão lindo quanto a gente gostaria, mas eu vou fazer uma ondinha. Pensa nisso aqui, ó. Uma ondinha, concorda? Ela saiu desse ponto e veio pra cá. Esse movimento aqui, ó, vai se repetindo várias vezes. Essa ondinha, esse movimento que acontece aqui, o tempo que ela demora para fazer esse pedacinho aqui, tá? A gente não chama de tempo, a gente chama de uma coisa que é período, ok? É só um nome um pouquinho diferente, porque o que é o período? É o tempo para a onda fazer esse movimento aqui, um comprimento de onda, tudo bem? Tá, então isso é o período. Mas, professora, a gente não ia falar de frequência? Vamos ter paciência? Bora lá então falar da frequência. Isso é o período. Tá, mas então o que é a frequência? Poxa, quando eu simulei aqui com a minha corda, tem vários comprimentos de onda aqui, tem vários períodozinhos, enfim, tem vários.
Quando a gente pensa na frequência, eu estou dizendo o quê? Que em 1 segundo, sim, meus senhores, 1 segundo, muitas vezes vários desses daqui acontecem. Então a frequência nada mais é do que esse processo. Quantos períodozinhos acontecem dentro de 1 segundo? Porque às vezes acontecem muitos, não é o meu caso que eu não sou tão ágil assim, mas visualiza que é possível, tá legal? Então isso é uma frequência. E a frequência, deixa eu só voltar ela aqui. E a frequência é que vai determinar algumas coisas. Vamos dizer assim, o nome, tá? A frequência interfere, inclusive em muitas coisas, e cada frequência vai trazer aí um tipo de espectro. Parece uma palavra horrível, mas um tipo de espectro pra gente. Então aqui a gente tem, olha aqui o meu desenho, vários o quê? Ondinhas. E olha o que está acontecendo com elas. Elas estão o quê? Se alterando. Aqui, se a gente perceber, tá o quê? Muito mais juntinho, não é? E aqui tá mais afastado. Então a frequência é diferente. E qual é a vantagem da gente ter frequências diferentes? É que a gente passa a ter, cada uma delas se torna um tipo de onda, vamos pôr assim, que funciona para casos diferentes e são captadas de maneiras diferentes. Então, quando a gente tem diferentes aqui frequências, o que a gente garante é que, por exemplo, o raio gama e o raio X, eles não vão de maneira alguma trombar no sentido de trazer interferência. Elas não interferem uma outra porque elas são completamente diferentes, mesmo dentro de um mesmo conceito que são ondas eletromagnéticas. Mas mudando a frequência, a gente está mudando o tipo, né, da onda que a gente está tratando. Por isso que elas são classificadas, ó, são os nomes mesmos que ela recebe nomes, tá? O que a gente vai falar aqui, ó? O que eu mais gosto de discutir é esse aqui, ó, espectro visível. Gente, a onda eletromagnética tá aí, mas a gente não consegue ver tudo. Dentro dessa faixa aqui, a gente consegue ver a luz visível e aí é possível que a gente enxergue justamente. Então, é essa faixa, mas todas essas outras aqui estão aqui, tá na nossa volta. Mas elas não são visíveis pra gente, pros seres humanos, porque a gente só consegue pegar nessa faixa aqui do comprimento de onda, né? Da frequência. Tudo bem? Então isso é muito legal, porque na verdade ela é bem complexa e é como se a gente fizesse várias fatiazinhas e cada fatia tivesse uma função diferente. Por exemplo, o raio-x. O raio-x é bem útil na medicina. Num outro momento a gente conversa bastante sobre ele, para vocês entenderem realmente como isso aqui pode ajudar muito, tá? Nas questões de saúde. De modo geral, a gente tem várias, dentro da onda eletromagnética, dá pra gente pensar, né, a radiação de modo geral, que ela pode ser muito positiva na medicina, na odontologia e até na agricultura, mas é papo para outra aula. E a ideia, então, na verdade, é a gente associar toda essa questão bem teórica aqui para o que você vê, realmente põe a mão, o palpável, a questão da imagem e do som. Coloquei aqui alguns desenhos só para simular alguns aparelhos para a gente pensar sobre isso. E aí eu falo para vocês, mas por que quando eu estou usando um celular e a televisão de casa, enfim, de algum lugar tá ligada, por que não tem essa interferência? Às vezes até acontece, não vou dizer que não, pode interferir até numa questão de som, rola uma vibraçãozinha estranha, dependendo do que a gente está fazendo. Mas de modo geral, não tem uma interferência. Uma imagem não vai do celular para a TV, a não ser que eu faça isso de propósito, né? Não vai começar a ficar a imagem pulando da televisão. Isso não acontece mais hoje em dia, porque também evoluímos, avançamos com a nossa tecnologia. Então, o que é legal aqui? Por que isso? Porque cada uma delas está captando uma frequência que a gente fala, uma frequência diferente. Inclusive, eu acho que você já até ouviu aquela coisa AM, a FM, VHF, UHF, são frequências diferentes que aí cada aparelho vai captando de acordo com a necessidade do que a gente está pensando ali. Só que quem capta isso são o quê? As antenas. Mas aí você fala assim para mim, mas professora, meu celular não tem antena. Tá, se você é da minha época ou se você é um curioso ou falou com alguém mais velho, os primeiros celulares tinham, aí você puxava a anteninha, abria, virava, parecia uma nave espacial os primeiros celulares. E faziam praticamente nada comparado com o que faz hoje, né? Então eles tinham, hoje os celulares têm, mas ele tá lá dentro, você não vê essa antena do jeito que a gente tem a ideia do que ela funciona, né? E mesmo os carros antigamente tinham antena.
Se você é um curioso e vai lá olhar, se ainda puxava a anteninha, parecia um sucesso garantido. Tem antena hoje? Tem, às vezes menorzinha, que fica na parte mais de trás do carro, e outros agora tão pequenininho que você nem percebe a existência da antena, mas ela tá lá sim. E a TV é a mesma coisa. Antigamente as TVs eram desse jeito, botões, você girava, uma coisa louca, né? Controle remoto então era coisa de outro mundo. E hoje não. Então a gente vai evoluindo, mas o que não mudou teoricamente ainda é que a gente depende dessas frequências aqui. E cada esse tipo de frequência é usada para um aparelho, porque é necessário. Inclusive o GPS, satélite, tá? Então é muito legal, você não vê a onda passando, chegando, indo do lado para o outro, você não vê isso, mas ela tá lá e você consegue pegar o quê? Um mapa e não se perder. Isso, ou se perde também às vezes, acontece, você fica lá, né, no mapa com o celular virando, que nem barata tonta, não sabe para onde aponta a setinha. Isso aí também é bem normal, confesso que eu sou desse time. Ando um pouquinho aí e percebi que foi pro lado errado, né? Mas ele já é uma coisa muito mais interessante, porque eu vejo que uma galera ainda usa e gosto também dos mapas físicos, aí você dá uma olhada para entender como se locomover ali, isso é bacana também. E aí só para dar mais um exemplo, o microfone sem fio, ele também tem essa ideia, por exemplo, nesse momento eu estou usando um microfone, tem um fio para conectar com uma coisinha que está aqui atrás, que é a bateria, só isso, tá? Mas ele não está ligado diretamente a uma câmera ou nada do tipo, ele está ligado a uma bateria, mas ao mesmo tempo é um fio diferente do que ele não precisa estar conectado, por exemplo, na tomada, vamos pensar assim, tá? E aí capta esse som. Então o que a gente percebe disso tudo? Todos os eletrodomésticos, os eletrônicos, enfim, estão presentes no nosso dia a dia e eles realmente utilizam as ondas eletromagnéticas. E isso é a parte legal, você consegue me ver agora graças a essa coisa linda que é a física e as ondas eletromagnéticas. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!